A esposa me traiu com o personal trainer dela, pediu metade de tudo no nosso divórcio, mas ela não sabia que meu pai era o dono da nossa casa e das nossas economias em segredo. Nunca pensei que estaria apostando aqui, mas aqui estou. Sou um contador de 35 anos, trabalho em uma empresa local há quase 10 anos. Sempre fui um cara muito prático, sensato e tudo mais, e acho que é por isso que estou conseguindo manter a calma em meio a tudo isso. De qualquer forma, sou casado com a Kate de 33 anos, estamos juntos há cerca de 5 anos, mas casados há 2, sem filhos, o que olhando para trás agora é provavelmente uma bênção. A Kate não trabalha desde que nos casamos, ela trabalhava com marketing, mas depois que nos casamos ela quis dar um tempo e se concentrar em nós. Eu não me importei, ganho o suficiente para sustentar nós dois e imaginei que seria temporário. Temos uma casa, uma conta poupança decente, nada extravagante, mas o suficiente para vivermos confortavelmente. A Kate ficava em casa na maior parte do tempo, mas ultimamente as coisas começaram a mudar. É difícil dizer exatamente quando eu percebi, mas a Kate começou a agir de forma distante. Ela ficava mais tempo fora quando saía com as amigas ou para a academia. Ela parou de ser carinhosa e ficava na defensiva quando eu perguntava o que estava acontecendo. No começo eu atribuía ao estresse ou apenas a uma fase difícil no casamento, mas conforme as semanas se passavam eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado, e como eu estava certo. Uma noite enquanto a Kate estava no chuveiro o telefone dela vibrou com uma mensagem, e por puro reflexo eu olhei para ele, era de um cara chamado Derek. No começo não pensei muito, mas algo na forma como a mensagem foi escrita me pareceu estranho. Mal posso esperar para te ver amanhã, gata, dizia. Eu abri e o que encontrei confirmou meus piores medos. Ela estava saindo com o Derek, o personal trainer dela, há meses. As mensagens eram explícitas, cheias de planos para o futuro, planos que claramente não me incluíam. Fiquei sentado ali congelado olhando para o telefone. Eu não conseguia acreditar. A mulher com quem me casei, a pessoa em quem eu confiava, estava me traindo. Mas em vez de raiva ou tristeza eu apenas me senti entorpecido. Talvez fosse o choque ou talvez fosse minha natureza pragmática entrando em ação, mas eu sabia que tinha que confrontá-la sem perder a calma. Quando ela saiu do banheiro eu calmamente entreguei o telefone a ela e pedi que explicasse. No começo ela tentou negar dizendo que não era nada, apenas uma brincadeira, mas quando eu li algumas das mensagens de volta para ela, ela percebeu que não adiantava mentir. Eu quero o divórcio, disse ela sem nenhum sinal de remorso, nenhum pedido de desculpas, nenhuma culpa, nada, apenas uma declaração fria e distante. Ela admitiu que estava saindo com o Derek há algum tempo e que não era mais feliz no nosso casamento. Ela não se preocupou em dourar a pílula, ela estava me deixando por ele. Mas o que realmente me chocou foi o seu próximo passo. Sem perder o ritmo ela começou a falar sobre dividir os bens. Ela disse que queria metade de tudo, a casa, a poupança, tudo que construímos juntos. Ela até sugeriu que merecia porque havia sacrificado sua carreira para apoiar a minha. Eu não conseguia acreditar na audácia, mas eu mantive a calma no entanto. Talvez porque eu já tivesse me desligado emocionalmente naquele momento ou talvez porque no fundo eu sabia de algo que ela não sabia. Então eu concordei. Eu disse a ela que se ela quisesse o divórcio eu não lutaria contra isso. Ela poderia ter metade do que ela pensava que eu tinha. Ela pareceu surpresa, provavelmente esperando uma briga ou algum tipo de colapso emocional, mas eu não estava disposto a dar a ela essa satisfação. O que a Kate não sabia, e o que eu não senti necessidade de dizer a ela, era que quase todos os nossos bens estavam em nome do meu pai. Veja bem, meu pai é um homem muito esperto. Anos atrás, quando comecei a ganhar um bom dinheiro, ele sugeriu que eu colocasse todos os meus bens principais em seu nome. Ele explicou que seria uma proteção caso algo desse errado no futuro, sejam dívidas, processos, ou como se viu, uma esposa traidora. Na época não pensei muito nisso, apenas parecia um planejamento financeiro inteligente. Então, quando a Kate exigiu metade de tudo, eu sabia que ela não receberia o que esperava. No papel eu não tinha muito, apenas uma conta bancária modesta, um carro em meu nome e algumas outras coisinhas. A casa tecnicamente pertencia ao meu pai, e a maior parte das minhas economias também estava em contas sob o controle do meu pai. Em vez de entrar em uma batalha judicial complicada, sugeri que resolvêssemos as coisas por meio de mediação. Imaginei que seria mais fácil e mais barato para nós dois dessa forma. Ela concordou claramente pensando que sairia com uma parte significativa dos meus bens. Mal sabia ela que esse acordo com meu pai estava em vigor há anos. E honestamente, eu tinha me esquecido dele até que as conversas sobre o divórcio começaram. Não era que eu tivesse planejado um cenário como este, mas não posso negar que sou grato pela previsão do meu pai. A casa em que morávamos era tecnicamente dele, assim como a maioria dos investimentos e economias que a Kate estava de olho. Eu sempre mantive um perfil financeiro discreto em meu nome, vivendo de forma modesta o suficiente para que ninguém, incluindo a Kate, realmente questionasse. Assim que o processo de divórcio começou, contei ao meu pai. Ele não ficou feliz com a situação, que pai ficaria? Mas ele entendeu a importância de manter tudo em segredo. Consultamos um advogado apenas para garantir que tudo estava impecável e legalmente sólido. Acontece que tudo estava em perfeita ordem. A Kate podia exigir o que quisesse, mas não havia muito em meu nome para ela tomar. E ela não perdeu tempo. Contratou um advogado de divórcio agressivo, um daqueles tubarões que prometem tomar tudo o que podem. Enquanto isso, contratei um advogado discreto, mas respeitável, alguém especializado em casos como o meu onde havia dinâmicas financeiras complexas em jogo. Eu não queria fazer um grande alarde disso, mas também não ia deixar a Kate e seu advogado me pressionarem. O primeiro passo no processo de divórcio foi a divulgação de bens, o que, como você pode imaginar, não saiu como a Kate havia planejado. Eu expus tudo na íntegra conforme exigido por lei.
Mas quando ela viu como realmente havia pouco em meu nome, o sorriso confiante do advogado dela vacilou. Eu podia dizer que ambos estavam confusos, talvez até desconfiados. Mas não havia muito que eles pudessem fazer a respeito. Tudo o que fornecia era verdadeiro e não havia bens ocultos. Ela então começou a me repreender ali mesmo, me xingando e me acusando de mentir. Mas como eu disse, forneci tudo o que tinha. Depois de um monte de acusações e vozes elevadas, eu saí e disse que discutiríamos tudo quando ela se acalmasse. Agora aqui estou eu recorrendo ao Reddit porque não tenho certeza se lidei com isso da maneira certa. Então pessoal, eu sou o errado por concordar em dar a ela metade do que é meu sabendo que ela não está realmente recebendo nada perto do que espera? Atualização: as coisas estão começando a esquentar. Após a divulgação inicial dos bens, a Kate ficou em total descrença. Ela claramente achou que eu estava escondendo algo enquanto me acusava e repreendia. E o advogado dela não era muito melhor. A expressão no rosto dele quando viram os números modestos no papel não teve preço. Não demorou muito para eles começarem a exigir uma investigação mais completa. A Kate ficava perguntando onde estava todo o dinheiro, a casa, os investimentos, a poupança que ela presumia que tínhamos. Ela não conseguia acreditar que depois de anos de casamento não havia mais para dividir. O advogado dela rapidamente contratou um contador forense para investigar mais a fundo, pensando que eu tinha escondido dinheiro em contas secretas. No começo fiquei um pouco nervoso, não porque tinha algo a esconder, mas porque sabia que isso só prolongaria todo o processo. Mas depois de conversar com meu advogado e revisar tudo novamente, percebi que não havia nada que eles pudessem encontrar legalmente. Tudo o que eu havia declarado era 100% preciso e não havia nenhum rastro que os levasse aos bens em nome do meu pai. E conforme a investigação se arrastava, era possível ver a frustração crescendo no rosto da Kate. Ela estava acostumada a conseguir o que queria, mas desta vez não havia nada lá para ela tomar. É como se ela não conseguisse entender o fato de que estava saindo de mãos vazias. O próximo passo da Kate foi tentar argumentar que ela havia contribuído significativamente para minha carreira e nosso estilo de vida. Ela alegou que ao ficar em casa e administrar a casa, ela me permitiu focar no meu trabalho e progredir na minha carreira. Embora eu admita que tê-la cuidando das coisas em casa foi útil às vezes, não era como se eu estivesse administrando uma empresa Fortune 500. Sou um contador de nível médio e meu trabalho tem sido bastante estável há anos. Não houve uma ascensão meteórica na minha renda que ela pudesse apontar e dizer eu o ajudei a chegar lá. Ainda assim ela tentou. Ela empurrou a ideia de que havia sacrificado sua própria carreira em marketing para apoiar a minha. Mas a verdade é que ela não trabalhou muito antes de decidir que queria ficar em casa. E mesmo assim, foi uma escolha que ela fez, não algo que eu pedi. O advogado dela mencionou isso repetidamente, tentando me pintar como alguém que se beneficiou do sacrifício dela. Mas novamente, não havia muito para apoiar essa afirmação. Em um ponto eles até tentaram envolver meus pais no processo. A Kate queria provar que eles estavam me dando dinheiro por baixo dos panos ou que eu estava escondendo bens com a ajuda deles. Essa parte me deixou especialmente irritado. Meus pais não tinham nada a ver com isso e arrastá-los para isso foi um golpe baixo. Felizmente meu advogado conseguiu impedir essas tentativas rapidamente, mas estava claro que a Kate estava ficando desesperada. Conforme o processo de divórcio se arrastava, a Kate decidiu resolver as coisas por conta própria. Se ela não conseguia o que queria pelos tribunais, ela tentaria arruinar minha reputação de outras maneiras. Ela começou a dizer a todos em nosso círculo social que eu estava escondendo o dinheiro dela e que eu havia sido financeiramente abusivo durante nosso casamento. Eu não conseguia acreditar nas mentiras que ela estava espalhando. Eu ouvia de amigos em comum sobre como ela estava reclamando sobre como eu a estava deixando sem nada, como eu a havia manipulado para pensar que tínhamos mais do que realmente tínhamos. Ela até recorreu às redes sociais postando comentários vagos, mas direcionados, sobre parceiros narcisistas e traições. Algumas pessoas ficaram do lado dela, é claro. Sempre há pessoas que ficam do lado da pessoa que parece ter sido injustiçada, mas a maioria dos nossos amigos mais próximos sabia a verdade. Eles sabiam que eu não era o tipo de pessoa que faria algo assim. Era frustrante vê-la tentar arruinar minha reputação só porque as coisas não estavam indo do jeito dela, mas tentei não deixar isso me afetar. Eu sabia a verdade e as pessoas que realmente importavam também sabiam. Além disso, eu tinha coisas maiores para me concentrar. Como garantir que ela não me tomasse mais do que merecia? Enquanto a Kate estava ocupada executando uma campanha de difamação, eu estava garantindo que todas as minhas bases estivessem cobertas. Meu advogado e eu estávamos em constante comunicação, nos certificando de que tínhamos todas as evidências de que precisávamos para provar meu lado da história. Eu documentei cada interação que tive com a Kate, cada exigência que ela fez e cada vez que ela tentou me pintar como vilão. Eu sabia que se isso fosse a tribunal, ter essa documentação seria crucial. Também comecei a reunir provas do caso dela com o Derek. Embora o adultério nem sempre tenha um papel importante nos acordos de divórcio, eu queria ter certeza de que estava claro que ela não era a vítima aqui. Eu tinha capturas de tela das mensagens que ela trocou com ele, fotos que eles tiraram juntos e até declarações de alguns amigos dela que sabiam do caso, mas ficaram quietos. Não era que eu quisesse humilhá-la, eu só queria que a verdade viesse à tona. Além disso, comecei a me preparar para as consequências inevitáveis. Eu sabia que uma vez que a verdade viesse à tona, que ela não estava recebendo metade de tudo, as coisas ficariam feias. Então mantive distância, permanecendo focado no meu trabalho e na minha própria vida, enquanto me certificava de ter tudo pronto para a próxima fase do divórcio. Uma coisa que tornou tudo isso ainda mais interessante foi a reação de Derek a tudo.
Quando Kate inicialmente lhe disse que queria me deixar por ele pareceu totalmente a favor. Eles tinham sua pequena fantasia romântica de começar uma nova vida juntos, mas assim que o processo de divórcio começou a ficar complicado, Derek começou a recuar. Acontece que ele não estava tão investido em Kate quanto ela pensava, e pelo que eu vi ele começou a ficar com medo quando percebeu que estar com ela poderia significar lidar com seus problemas financeiros. Kate estava esperando essa grande vida nova com Derek, mas ele não estava pronto para se comprometer com isso. Na verdade, correu a boca que ele começou a perder clientes na academia por causa do escândalo. Aparentemente as pessoas não querem trabalhar com um personal trainer que é conhecido por se envolver com mulheres casadas. Agora Derek está tentando se distanciar de Kate e ela está começando a perceber que talvez este não seja o conto de fadas que ela pensava que seria. Quase sinto pena dela, mas então me lembro de tudo que ela fez. Quanto a mim, estou me sentindo em conflito. Por um lado me sinto vingado, estou feliz por ter protegido meus bens e estou feliz que Kate não esteja saindo com o que esperava. Mas ao mesmo tempo, não posso deixar de me sentir um pouco triste. Este foi meu casamento afinal. Eu amei Kate uma vez e pensei que construiríamos uma vida juntos. Ver tudo desmoronar assim é difícil, mesmo sabendo que é para melhor. Atualização 2. As coisas tomaram um rumo bastante selvagem desde minha última atualização. Katy está ficando desesperada e isso está começando a aparecer da pior maneira. Ela claramente percebeu que não vai conseguir o pagamento que esperava deste divórcio e agora está tentando tornar minha vida um inferno. A última é que ela está fazendo ameaças sobre arruinar minha carreira e minha reputação no trabalho. Ela me disse abertamente que se eu não tornasse as coisas mais fáceis para ela, dando a ela mais dinheiro, ela se certificaria de que todos na minha empresa soubessem que tipo de canalha eu era. No começo eu não tinha certeza do que ela queria dizer, mas ficou claro quando ela começou a aparecer no meu escritório sem avisar. Na primeira vez ela estava calma, fingindo que só precisava conversar, mas quando eu disse a ela que não havia mais nada para discutir ela explodiu. Ela começou a levantar a voz dizendo coisas como: "Vou garantir que todos aqui saibam a verdade sobre você." Felizmente consegui tirá-la de lá antes que a situação piorasse, mas está claro que ela está se tornando imprevisível. O comportamento dela em casa, bem, sua casa temporária com seus pais, também tem sido errático. Depois de perceber que não iria sair com o grande pagamento que esperava, ela voltou a morar com os pais, e pelo que eu vi as coisas não têm ido bem para ela lá. Seus pais a apoiam, mas não estão exatamente felizes com a forma como tudo aconteceu. Acho que até eles enxergam através da atuação de vítima dela. Amigos em comum me disseram que ela está tendo ataques de fúria, entrando em discussões com a família e agindo como se estivesse à beira de um colapso. O lado jurídico das coisas também se tornou mais problemático. O advogado de Katy está tentando tudo o que pode para desenterrar sujeira sobre mim. Eles entraram com moções para intimar os registros financeiros dos meus pais, embora meu advogado tenha explicado repetidamente que os bens dos meus pais não estão em jogo neste divórcio. É uma tentativa clara de me intimidar, mas não está funcionando. A equipe de Katy também entrou com uma moção para depor meus colegas de trabalho na esperança de encontrar algo, qualquer coisa que pudesse sugerir que eu estava escondendo bens ou recebendo renda por baixo dos panos. Eles estão agarrados a um fio de esperança, mas é exaustivo lidar com isso. Cada vez que pensamos que lidamos com um de seus pedidos, eles voltam com outro. Toda a situação está começando a parecer um jogo de xadrez sem fim. Cada movimento que faço, Katy e sua equipe tentam neutralizar, mas eu tenho estado um passo à frente graças ao meu advogado e às proteções legais herméticas que meu pai estabeleceu anos atrás. Ainda assim, é cansativo e não tenho certeza de quanto tempo mais posso continuar assim antes de acabarmos no tribunal de verdade. E falando em processos judiciais, já tentamos a mediação 2 vezes na verdade, e nas 2 vezes foi um desastre completo. A primeira sessão terminou depois de cerca de 20 minutos quando Kate se recusou a ceder em sua exigência de metade da casa e de nossas economias. Meu advogado expôs a realidade da situação, que a casa estava em nome do meu pai e que não havia tanto dinheiro quanto ela pensava, mas Kate não quis ouvir. Ela saiu furiosa me acusando de mentir e dizendo que o mediador era tendencioso contra ela. A segunda tentativa não foi muito melhor. Desta vez Katy apareceu com uma lista de exigências completamente realistas. Ela queria a propriedade total da casa, metade de todas as nossas economias, mesmo que elas mal existam, e pensão alimentícia por pelo menos 5 anos. Quando meu advogado calmamente explicou novamente que ela não tinha direito a nada disso, Katy perdeu a cabeça. Ela começou a gritar sobre como ela havia sacrificado tudo por mim e como eu a estava deixando sem nada. Fiquei sentado lá tentando manter a calma, mas por dentro eu estava furioso. Ela foi quem traiu. Ela foi quem quis o divórcio e agora ela está agindo como se eu fosse o único arruinando a vida dela. É inacreditável. Depois dessa sessão ficou claro que este divórcio está indo para o tribunal, goste eu ou não. Além disso, Katy está pegando dinheiro emprestado de sua família e amigos para cobrir suas custas legais. Ela claramente não esperava que o divórcio se arrastasse por tanto tempo e agora está ficando sem fundos. Não tenho certeza de como ela planeja continuar pagando seu advogado agressivo, mas esse não é meu problema. Quanto mais desesperada ela fica, mais errático seu comportamento se torna. Amigos em comum me disseram que ela está passando a maior parte do tempo em casa desabafando para qualquer um que a ouça sobre como eu arruinei a vida dela. A situação piorou tanto que alguns de seus amigos começaram a se distanciar dela. Eles estão cansados do drama e de sua constante atuação como vítima.
vítima. Parece que tudo que Kate pensou que iria conseguir com este divórcio está escapando de seus dedos. Em meio a tudo isso, tenho feito o meu melhor para manter a calma e lidar com as coisas estrategicamente. Cada vez que Katy faz uma nova acusação ou exigência, eu a contesto com evidências. Cada documento financeiro que eles solicitam eu forneço porque não tenho nada a esconder. Meu advogado tem sido ótimo em garantir que estamos seguindo a lei à risca, o que é mais do que posso dizer sobre a equipe de Katy. Também tenho trabalhado para proteger a privacidade dos meus pais. As tentativas de Katy de arrastá-los para essa bagunça são irritantes, mas felizmente existem proteções legais para impedi-la de acessar seus registros financeiros. Ainda assim, o fato de ela estar tentando mostra o quão desesperada ela está. É como se ela pensasse que se cavar fundo o suficiente encontrará algum tesouro escondido que eu estava escondendo dela, mas não há nada para encontrar. Atualização 3. O dia da audiência no tribunal finalmente chegou e dizer que a tensão estava alta seria um eufemismo. Kate foi a primeira a depor e ela veio com tudo. Ela deixou claro que acreditava que eu estava escondendo bens dela o tempo todo. Ela me acusou de manipular nossas finanças, esconder dinheiro em contas secretas e mentir para ela sobre quanto realmente tínhamos. Ela estava emocionada, pintando-se como a vítima que ficou sem nada depois de sacrificar sua carreira para me sustentar. Ela estava soluçando no banco das testemunhas em um ponto, falando sobre como ela havia confiado em mim com tudo, apenas para ser pega de surpresa pelo divórcio e minha suposta trapaça financeira. Mas então veio o verdadeiro golpe quando meu advogado apresentou provas de seu caso com Derek. Assim que as mensagens de texto, fotos e detalhes de seu relacionamento com ele foram revelados, o júri, o juiz, todos puderam ver o que realmente estava acontecendo. A narrativa de vítima de Katy começou a desmoronar diante dos meus olhos. Em um ponto ela até tentou minimizar o caso dizendo que foi apenas um erro e que não tinha nada a ver com o divórcio, mas a essa altura o dano já estava feito. Sua credibilidade foi destruída e estava claro que suas exigências financeiras eram movidas mais pela ganância do que qualquer outra coisa. Quando foi minha vez de depor, certifiquei-me de manter a calma e me ater aos fatos. Meu advogado me preparou bem e eu sabia que ficar emotivo ou na defensiva não ajudaria meu caso. Eu revisei tudo. Como meus bens foram estruturados em nome do meu pai durante anos, como forneci divulgações financeiras completas e como tentei lidar com o divórcio amigavelmente por meio de mediação. Também testemunhei sobre as ameaças de Katy, seu comportamento errático e a campanha de difamação que ela estava executando. Meu advogado apresentou documentação de todas as acusações que ela havia lançado contra mim, tanto publicamente quanto no tribunal, e mostrou como elas eram infundadas. Expusemos a verdade sobre nossas finanças. A casa pertencia ao meu pai. Nossas economias eram modestas na melhor das hipóteses e não havia nenhum estoque secreto de dinheiro que ela pudesse reivindicar. O juiz pareceu apreciar minha franqueza. Não tentei difamar Kate, mas também não adoçei a realidade do que aconteceu. Os fatos eram claros e me certifiquei de apresentá-los sem drama ou exagero. Algumas testemunhas-chave foram chamadas durante o julgamento e seus depoimentos ajudaram a selar o acordo. Primeiro meu pai subiu ao depoimento. Ele explicou o acordo financeiro que havíamos feito anos atrás, como a casa estava em seu nome, como os investimentos estavam sob seu controle e como tudo isso foi feito como uma forma de proteção financeira de longo prazo. Ele deixou claro que esses bens eram dele, não meus, e que Kate não tinha nenhum direito legal sobre eles. Em seguida foi um dos meus colegas de trabalho. A equipe de Katy tentou argumentar que eu estava escondendo dinheiro recebendo pagamentos ou bônus por baixo dos panos, mas meu colega descartou isso rapidamente. Ele testemunhou sobre minha renda modesta e meu salário regular e transparente. Não havia bônus secretos e nem fontes ocultas de renda, apenas o salário direto que eu havia divulgado. Essas testemunhas foram cruciais para mostrar que as acusações de Katy eram infundadas. O juiz pôde ver que não havia uma grande conspiração da minha parte, apenas um acordo financeiro simples e transparente que Katy nunca se preocupou em entender. Após dias de depoimentos e argumentos jurídicos, o juiz finalmente anunciou o veredito. Foi um grande alívio ouvir as palavras. O divórcio seria concedido a meu favor. Os pedidos de Katy por metade da casa e de nossas economias foram negados imediatamente. O juiz decidiu que como a casa e a maioria de nossos bens estavam em nome do meu pai, Katy não tinha direito a eles. A única coisa que ela recebeu foi uma quantia mínima de pensão alimentícia. E mesmo assim por um curto período, mal suficiente para cobrir suas custas legais, quanto mais o estilo de vida que ela esperava manter. O juiz deixou claro que o caso de Katy e sua falta de contribuição para as finanças domésticas influenciaram sua decisão. Ele viu através de suas tentativas de se pintar como uma vítima e decidiu de acordo. Quando a decisão foi lida, senti um peso enorme sair dos meus ombros. Os meses de estresse, as constantes acusações, o medo de perder tudo isso se dissipou naquele momento. Eu sabia que legalmente eu estava livre. Katy, por outro lado, não aceitou bem o veredito. Assim que o juiz terminou, ela caiu em prantos, gritando que o sistema era injusto e que eu a havia enganado tirando o que era dela por direito. Ela saiu furiosa do tribunal deixando seu advogado com uma expressão exasperada. Não tenho certeza do que ela esperava, mas estava claro que ela não havia se preparado para a possibilidade de perder. Para mim, a sensação imediata foi de alívio. Agradeci ao meu advogado que fez um bom trabalho durante todo o processo e saí do tribunal. Meu telefone estava vibrando com mensagens de amigos e familiares me parabenizando pelo resultado. A notícia se espalhou rapidamente e a comunidade local já estava falando sobre o caso. Foi bom saber que a verdade veio à tona e que eu finalmente poderia seguir em frente com minha vida. Mas Kate não havia terminado. Do lado de fora do tribunal, ela teve um colapso total na frente de uma pequena multidão. Ela começou a gritar sobre como eu havia mentido e manipulado o sistema e como ela iria recorrer da decisão. O problema é que ela não tem dinheiro para fazer isso. Seu advogado deixou claro durante
durante o processo que ela estava ficando sem fundos, e pelo que eu vi, ela ainda está pegando dinheiro emprestado de familiares e amigos apenas para sobreviver. Dito isso, estou incrivelmente grato pelo conselho e previsão do meu pai quando se tratou de proteger minhas finanças. Sem a ajuda dele, quem sabe em que tipo de confusão eu estaria agora. Também sou grato pelo apoio de meus amigos, familiares e colegas que me apoiaram mesmo quando Katy estava espalhando rumores e tentando destruir minha reputação. Olhando para o futuro, estou esperançoso. Sei que vai levar tempo para me recuperar totalmente disso, tanto emocionalmente quanto financeiramente, mas estou pronto para seguir em frente com minha vida. Aprendi algumas lições valiosas com tudo isso e não cometerei os mesmos erros novamente. Por enquanto estou apenas focado em voltar a ter uma sensação de normalidade, desfrutando da paz que vem com o fechamento deste capítulo.